Essa série continua atacando a igreja? Na verdade, o meu medo é quando isso não acontece. Mas fica comigo até o final do vídeo pra gente entender isso melhor. E bora tentar entender também se a série ela é boa ou se é só frescura de fã que não gostou da série. Então já pega a sua Vampire Killer e dá aquela chicotada no botão do like. E chega mais comigo pra gente trocar ideia sobre Castlevania Noturno Parte 2. Bora lá! Então salve galera, pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Fi, esse aqui é o Teologia em Hollywood. E hoje bora falar sobre a segunda parte dessa animação, lembrando que já tem a parte 1 aqui no canal. E essa daqui, claro, vai ser uma análise com spoilers e trazendo algumas discussões e reflexões teológicas também no final do vídeo. Mas parando pra pensar já agora sobre o que eu acho que funcionou nessa animação. O humor, eu confesso que ele, em algumas situações, ele funciona um pouquinho pra mim, né? Principalmente na interação ali do Alucard com os Belmonts e tudo mais, né? Sempre que ele solta aquelas piadinhas meio sarcásticas dele e tudo, eu acredito que eu dou umas boas gargalhadas aqui em algumas pérolas que o Alucard solta. A animação, não precisa nem falar que é um espetáculo à parte, toda a ambientação, os cenários são muito lindos. As lutas, cara, não tem nem o que falar, parece que cada temporada que passa ela só melhora, elas são de tirar o fôlego, principalmente o penúltimo episódio ali, o último nem tanto, mas o penúltimo episódio tem uma luta insana que realmente é de tirar o fôlego, você não consegue nem piscar, assim, que é incrível. Essa série, ela tenta explorar um pouco mais o passado de alguns personagens, principalmente envolvendo ali a figura da vampira Messias e tudo mais, e pra mim, eu confesso que eu achei interessante, não só pela expansão daquela lore, daquele universo, mas de ver realmente como algumas coisas funcionam e como elas chegaram a ser do jeito que é e tudo mais, do jeito que elas são. Então pra mim funcionou bastante, eu gostei. Eu particularmente gosto também dessa ideia de explorar outras mitologias, né? Eu sei que não segue necessariamente a linha dos jogos aqui, você vir pra uma linha de deuses egípcios e tudo mais, mas eu confesso particularmente que eu achei legal de você explorar outros horizontes, outros deuses, outras possibilidades de vilões, né, e tudo mais, de não ficar só na figura do Drácula e etc. Eu sei que ele também é super importante nos jogos, mas ali pra animação eu acho que realmente precisava de outros vilões e pra mim foi um respiro assim muito bom a gente sair um pouco do Drácula e vir pra uma outra figura ali que também passa um certo peso e tudo mais, e ter esse background ali de uma mitologia mais egípcia, pelo menos pra mim funcionou, eu achei legal. É claro que se a execução ali foi bem feita ou não, já é outra história, mas que tentar explorar essa outra linha aqui, pelo menos pra mim funcionou bastante, eu acho bem legal essa ideia. Mas infelizmente é só isso de ponto positivo, agora vamos para os negativos. Bom, já de cara eu falo que a Maria, ela está insuportável, nossa, de longe assim. A personagem, eu não me lembro direito dela na primeira temporada, eu não lembro se ela é tão irritante ou não, acredito que era, mas pra mim eu tenho certeza absoluta que aqui nessa segunda temporada ela está insuportável em todos os sentidos, mas que personagem irritante, é aquela personagem que quando aparece em tela dá vontade de você colocar no 2x, ou você passar cenas, ou então você desistir da série, porque, nossa, ela tá muito chata. Os personagens aqui, eles são nerfados de acordo com a conveniência do roteiro, então isso é um negócio que, cara, desanima demais também. Os mesmos personagens que soltam magias, estão super fortes, né? No final da primeira temporada eles já tiveram upgrades ali que deixaram ele muito forte, muito poderosos e etc. E aí de repente a gente vê aquela cena, por exemplo, ridícula do Richter deixando o cara morceguinho fugindo lá e etc. E cara, é um negócio assim que, meu, te tira do sério demais, é muito irritante essas coisas. Parece que a história aqui, ela não avança muito, né? Eu não sei se é impressão minha ou não, mas eu tenho a impressão de que a primeira temporada, ela tinha mais história para contar. E nessa segunda aqui, com exceção desses flashbacks que eu comentei agora há pouco, os episódios, eles são bem episódicos mesmo, são mini side quests ali que os personagens têm, indo de um lado pro outro, e que, pelo menos, eu fiquei com a sensação de que acrescentava muito pouco para a história de fato. Eles tinham um objetivo final ali, mas a jornada deles indo daqui pra lá e não sei o que, pelo menos eu tive a sensação que eram jornadas ali, mini sidequests bem rasas e que acrescentaram pouco ou quase nada pra história principal. Cara, só mais um comentário. As frases de efeito aqui nessa animação sempre foram assim ou é só impressão minha? Porque, pelo amor, aqui eles me irritaram demais. Toda hora é uma frase de efeito. Aqui, esses personagens, eles vão falar, basicamente, ou eles vão ficar soltando um palavrão a cada 2 minutos, ou então eles vão falar alguma frase de duplo sentido,
ou então vou soltar alguma frase de efeito. Cara, que negócio irritante. Isso aqui me mata demais, né? Eu não sei se eu tô ficando velho, né? Ou sei lá, mas, meu, é insuportável você assistir uma animação ali que tem uma parada meio gótica, que é uma parada ali, vamos dizer assim, quase que num período um pouco mais medieval e etc, originalmente falando, é claro, mas aqui eles tentam trazer esse discurso moderninho, com um monte de frase de duplo sentido, com um monte de palavrão a cada 5 minutos. 5 minutos eu tô sendo generoso, na verdade, né? Mas é muito irritante. Eu não tenho mais saco com esse tipo de coisa, né? Eu não sei se eles estão tentando deixar o negócio mais popular, pra atrair um público mais jovem, mas é irritante esses caras falando desse jeito, é muito chato. Tá engraçado, porque eu assisti ali o meu vídeo da primeira temporada, e eu vendo assim, até que deu uma nota bem razoável, né? Que eu, sinceramente, se eu pegasse pra assistir a parte 1 hoje, eu não sei se eu daria a mesma nota, não. Eu não sei se na época eu tava namorando, tava muito de bem com a vida, ou se é só a idade chegando mesmo, mas, cara, com essas personagens aqui, com essas falas, tudo assim, tão me irritando, tão me tirando do sério. O arco final da Alete ali, que ela vai encontrar com a deusa Sekhmet original e tudo mais. Cara, como que aquele arco final dela é muito chato e sem graça também, e irrelevante, pra ser sincero. Porque ela vai e ela não participa da luta final. Acho que foi até um jeito de tirar ela da luta, porque ela é muito apelona e overpower, né? Então os caras, não, se a gente quer dar um protagonismo ali pro Richter, tem que tirar a Alete da jogada, porque ela é muito forte, né? Visivelmente mais forte de todos. Até do Alucard e do Richter juntos ali. E aí inventaram um arco final pra ela, de um negócio meio espiritual e tudo mais. E aí de repente ela luta com um bicho quadrúpede lá, que, meu, totalmente fora de tom. É um bicho que ele não tinha sido apresentado pra gente. Não foi aquele risco, aquela luta que foi preparada. Ó, não, você vai chegar lá, né, quando você estiver na sua jornada espiritual ali atrás daquela deusa, você vai chegar lá e vai ter um monstro ali protegendo. Não, é um bicho que ele surge literalmente do nada e começa a dar mó trabalhão pra ela, sendo que a gente não enxerga por que aquele bicho, a gente não consegue entender por que aquele bicho é tão forte assim, tá dando tanto trabalho pra ela, já que ela mesmo teve um upgrade ali, recebendo um escudo mágico super overpower, e a gente não consegue entender porque ela tá tendo tanto trabalho com aquele bicho. Então é um negócio que é mal construído e que é chato, só é chato, é um arco final ali bem fora de tom que deram pra ela. E, meu amigo, eu sei que, de novo, tentaram tirar ela da luta final, senão não teria graça, mas foi muito mal justificado essa ausência dela da luta principal, né? A boss final ali, ela é outra coisa que... aquele Digimon, é outra coisa que não apresenta risco, sabe? A gente não sente o peso, todo aquele peso dessa força que tentam vender pra gente dela, entende? Ela não parece ser tão forte assim. A sensação que eu tive assistindo a luta, por mais que a luta foi incrível visualmente falando, ainda assim a sensação que eu tive é que se todos tivessem ido pra cima dela juntos ao mesmo tempo, eles teriam conseguido vencer. Se tivesse todo mundo na luta já desde o começo, inclusive o Alucard e a Alete, eu acredito que eles conseguiriam ter vencido ela. Porque essa é a sensação que eu tive, né? Que não precisava de ter nenhuma deusa egípcia ali auxiliando ou dando suporte ou coisa do gênero, que era só terem todos ido pra cima de uma única vez, que eles já teriam conseguido vencer desde o princípio. Pelo menos essa é a sensação que eu tive. Fora aquele último plot ali no final também, dela sendo traída pela serva dela e tudo mais, também não vale nem a pena comentar, né? Cara, uma outra coisa que me irritou, e aqui, claro, sou só eu sendo velho e chato, mas outra coisa que me irritou também foi o Alucard de repente ter virado super amiguinho do Richter, assim, de uma hora pra outra. Cara, eles se conhecem, sei lá, uns 2, 3 dias, de repente o Alucard tá todo sentimental, emotivo, ai, porque vocês, Belmont, são família e não sei o que, e você fala, caramba, vocês se conhecem não tem nenhuma semana, já tá com esse grau, assim, de intimidade e tudo mais. Eu sei que, óbvio, né, o Alucard, que vive há tantos anos, tem essa ligação com a família dos Belmont e tudo mais, só que ainda assim, meu, essa conexão, assim, que os dois tiveram tão rápido, assim, não me comprou. Da mesma forma, também, aquele velho Belmont lá, que eu esqueci o nome dele, mas aquele velho também super querendo proteger a Maria, etc. Eu sei que o Richter falou pra ele, assim, não, proteja a Maria, por favor, e etc, etc, etc. Eu entendo isso, mas que também o cara, de repente, virou super protetor, assim, parece que ele era super ligado com a Maria, e eu também não consigo entender essa ligação toda que os dois tiveram de repente. Fora aquele arco da mãe dela, que foi totalmente desperdiçado também, que coisa mais chata e inútil. Fora aquele pano de fundo histórico ali da Revolução também, que não serve pra nada, é só um negócio chato, é só pra comer tempo de tela. A gente tem um desfecho ali bem decepcionante, que não tem nenhum resultado legal pra gente que tá assistindo. E quando a gente chega finalmente na batalha final, e a gente tem aquela pseudo-guerra ali acontecendo, também é um negócio muito chato, porque toda hora que aparece os pessoal da Revolução lá atirando e lutando contra os vampiros, meu, é só tempo de tela assim que você fica com raiva, que você queria tá vendo a luta principal rolando ali, você não queria ver uns randoms aleatórios ali lutando com os vampirinhos, você quer ver a luta principal. Então, putz, que negócio chato, mal trabalhado, mal feito, um negócio histórico ali que foi
trabalhado ali, tentaram trabalhar, mas que é totalmente desperdiçado, é só um pano de fundo que foi usado ali pra soltar algumas frases de efeito e dar algumas lacradas e coisas do gênero, mas, meu, é muito chato, realmente, esse arco de revolução ali, da revolução, também totalmente jogado e sem graça. Fora aquele demônio cantarolante ali também, que, pelo amor, cara, ele tá muito chato, muito irritante. As músicas também toda hora fora de hora e, meu, o negócio começou a irritar. Eu sei que ele canta bem pra caramba, as músicas são muito boas. Eu lembro que na primeira parte eu peguei as músicas dele pra ficar ouvindo depois, assim. A voz dele é sensacional, as músicas são boas, mas, meu, aqui nessa parte 2, pelo menos, ficaram muito deslocadas, muito fora de tons. E quando ele começava a cantar, já me tirava do sério também. E aí, o que dizer, então, das pessoas que estão criticando essa animação? E eu, inclusive, é claro. Nem todo mundo nasceu pra ser o melhor. E você, Entendi. cara, assistindo daqui, eu acho que vai ter que fazer muito esforço pra ser mediano, hein? Mas eu, particularmente, já disse no meu outro vídeo que eu não sou um conhecedor dos jogos, né? Então eu sou alguém especificamente que tá assistindo a animação ali e quer ver como que a história vai se desenrolar. O que eu conheço dos jogos são de ouvir outras pessoas falando, de assistir outros vídeos por aí, etc. Eu particularmente não conheço os jogos. Mas o que eu tenho visto na internet, assim, de pessoas que jogam os jogos e que acham que a série ela é um desrespeito pra quem é fã dos jogos, e a outra turma que gostou da animação, e tudo bem você gostar da animação, mas é aquela turma que fala assim, ah, você é um chato, é um nerdzão aí que gosta dos jogos, fica com o seu joguinho e enche o saco. Se você quer a história original, então fica com o jogo e não vem pra animação, né? Que a animação é muito boa. Só que, particularmente, essa é uma crítica bem infeliz, né? Porque, vamos lá, se uma obra, ela se pressupõe a ser baseada em algum jogo, em algum livro, ou em algum material antecedente, ou de algum material base que antecede essa obra, então, é claro, eles vão precisar fazer adaptações, mas a gente espera que respeite ou que leve em consideração, que admire a obra original, né? Sendo que o que a gente vê aqui no Castlevania, em alguns posts, assim, oficiais, é justamente o contrário. Parece que quem fez essa animação do Castlevania não gostava dos jogos. Mas a gente espera que eles tenham esse respeito, essa reverência pela obra original, ainda que precise de adaptações, a gente espera que eles respeitem o material original e que eles tenham ele como base, é claro. Então, por mais que eu não seja fã dos jogos Castlevania, eu entendo a revolta de quem conhece os jogos, e por mais que os jogos você pode até falar assim, ah, os jogos eles são antigos ali, não tem uma lore tão elaborada assim, ainda assim, cara, tem um material base que deveria ser construído em cima daquilo, ainda que precisassem ser feitas adaptações, ainda assim a gente precisava desse respeito ao material original, porque se é pra você fazer uma coisa completamente diferente, então cria uma coisa do zero, não usa um nome de uma franquia que já existe e destrói aquilo completamente, entende? Mas o que a gente vê, infelizmente, em muitas dessas produções, é de que eles têm um roteiro de uma obra, só que sabe que aquilo não é tão bom, então eles pegam o direito de alguma franquia grande, usam aquele nome para atrair pessoas para assistir aquilo, e eles tentam ganhar dinheiro com base nisso. Só que quando a gente vai ver o roteiro, a obra original, não tem nada a ver com o material original. E o que a gente viu em um dos roteiristas ali das primeiras produções do Castlevania é de um cara que ele falava abertamente em entrevistas que ele nunca jogou nenhum jogo do Castlevania. Então isso é um absurdo, um cara desse sequer ser cogitado para trabalhar em uma obra dessa, entende? É de novo, eu entendo essa indignação, porque, por exemplo, eu não sou um conhecedor dos jogos aqui do Castlevania, mas isso acontece bastante com outro jogo que aí sim eu sou muito fã da saga Resident Evil, que uma das últimas produções foi aquela série horrível da Netflix, que, cara, ali é uma falta de respeito total. Ali eles pegaram e construíram uma obra completamente diferente, e ali não tem zero, é 0% de Resident Evil. Eles usaram um nome ou outro conhecido ali dos jogos, mas que quando você vê o conteúdo, não tem nada de Resident Evil ali. Então eu entendo essa indignação, porque realmente é uma falta de respeito. Se é pra você criar uma coisa completamente diferente, tenha coragem, crie uma coisa original e faça uma coisa muito boa. E arrisque com o que você tem em mãos. Não pega uma franquia que já tem uma base de fãs estabelecidos e cria um produto só para você causar, criar alguma polêmica, alguma coisa do gênero, né? Então, essa crítica, ela é uma crítica muito infeliz, que por mais que hoje você possa estar falando assim, ah, você é só um fã chato dos jogos, amanhã ou depois, eles também podem pegar uma obra que você gosta bastante, no meu caso, por exemplo, Resident Evil, e fazer uma desgraça total. Eles podem pegar algum livro, alguma franquia que você gosta e criar uma coisa totalmente porca, e aí você também vai falar assim, nossa, desrespeitaram a obra original, como fizeram, por exemplo, com o Star Wars, né, que é outra coisa também que saíram filmes novos, que muita gente que gostava dos filmes originais falaram, meu, o que aconteceu aqui? É tanto que teve um movimento bem grande, assim, de pessoas pedindo para os últimos filmes serem retirados do cânone, porque
para muitos fãs foi uma falta de respeito total, né? Então não adianta ficar falando assim, larga a mão de ser chorão, fica ali com a sua obra original, porque amanhã ou depois pode ser a sua vez. E aí, por fim, bora falar então se o cristianismo ele continua sendo atacado. E a resposta é, claro, sim, o cristianismo ele é frontalmente atacado. E isso acontece já desde o início das animações, desde a primeira temporada, em que a gente vê o Drácula vivendo ali tranquilão com a família dele e a igreja fazendo besteira e praticamente selando o destino da humanidade, né? Então a mensagem que essa obra passa, infelizmente, de uma maneira muito clara é, olha, a igreja ela não aceita o diferente. A igreja, ela não consegue aceitar aquele que é diferente dela. Na verdade, a igreja não tem nada de bom dentro da igreja. Tudo que é de bom existe fora da igreja. E a igreja é um dos principais males que existe no mundo. E aí o ataque não é nem a religião de maneira geral, mas sim a igreja cristã especificamente. Então, o Drácula ali no começo, ele não estava fazendo nada de mal. A igreja que o considerava um monstro, quis atacá-lo e destruir a vida dele e da família dele. Então é a igreja que não aceita o diferente e que considera o diferente como um monstro. Essa é a mensagem que a série tá passando pra gente de maneira bem clara. Então aquela cena assim bem emblemática que tem logo no começo dessa segunda parte da cruz derretendo é a mensagem basicamente de que, olha, a igreja ela não é relevante, a igreja ela não tem poder e nem força para vencer o mal que existe no mundo. Na verdade, muito pelo contrário, ela é um dos principais causadores do mal que existe no mundo. E eu já falei isso na parte 1 do vídeo que eu tenho aqui no canal. É até engraçado, né? Porque quando a gente olha para alguns detalhes dessa animação, por exemplo, o outro demônio que tem vários braços ali, a gente vê que os braços deles fazem essa pose, essa encenação de uma pessoa mais devota, né, com as mãos fechadas, assim, quase que orando, né, sendo aquele religioso bem fervoroso, bem devoto, e ele sendo um dos demônios que tem mais destaques ali, enquanto o outro demônio, que teoricamente era para estar com as mãos ali tapando os olhos, só que tendo os dedos abertos assim, ou seja, mostrando que ele, que supostamente era para ser considerado cego, ele é o único que enxerga, e é claro que ele tem relevância, é claro que ele vai participar da batalha final, de tal forma que até a mão que supostamente era para estar tampando o olho dele, depois abre de uma vez só, mas mostrando isso, que aqueles que são considerados demônios, eles na verdade são as pessoas iluminadas, as pessoas que conseguem enxergar as coisas como elas realmente são, enquanto que aqueles que estão dentro da igreja, que são extremamente devotos, eles sim são os verdadeiros demônios que existem no mundo. Mas essa segunda parte aqui do Castlevania, então, por mais que ela traga essas mensagens, ela na verdade não dá muita relevância para a igreja em si. A igreja ela é descartada logo no começo, e por isso que essa cena da cruz derretendo ela é bem emblemática, e o padre ali, que seria um dos principais vilões também, já é eliminado bem rápido e também já some de cena. Então a igreja, aqui nessa segunda parte, ela não tem relevância nenhuma, ela desaparece de cena, ela não é nem sequer mencionada muitas vezes. Então isso é o que realmente me preocupa. Não são obras que atacam frontalmente a Deus, a sua palavra e a igreja necessariamente, mas o que me preocupa é quando Deus não é sequer levado em conta. Isso realmente me preocupa, porque uma obra que ainda está atacando a Deus ou a sua palavra, ainda está dizendo, olha, Deus importa, ele ainda é um problema, ele ainda é um incômodo que a gente tem de lidar com ele. Mas as obras que simplesmente ignoram a Deus e a sua palavra completamente são as mais perigosas. Na verdade, as mais perigosas ainda são aquelas que tentam defender um estilo de vida que supostamente traz plenitude, alegria, felicidade, longe e à parte de Deus. Essas são realmente as obras que deveriam nos trazer preocupação. E é isso que eu vejo caminhando para ser o Castlevania. Não sei se vai receber alguma continuação, eu acredito que vai sim, mas quando houver uma continuação, o meu medo é que a igreja ela fique totalmente escanteada, passando essa mensagem de que a igreja tem zero relevância, de que Deus, né, a salvação que há em Cristo Jesus não tem relevância alguma e que seres humanos podem ser sim felizes à parte de Deus, que é claro, é uma grande mentira de Satanás. Mas outra coisa que a gente vê aqui na animação de uma maneira até bem curiosa é de como o amor ele é defendido então de uma maneira até redentiva. Né? Então, principalmente na figura da Maria ali, que tá tendo de lidar com todo o ódio, com todo o rancor que ela tá carregando ali, e como o amor é trazido então como essa coisa ali que muda as coisas, que tem possibilidade de transformar a realidade à nossa volta, de que tem possibilidade de nos curar internamente, de nos ajudar a viver no dia a dia. Então é uma ideia de um amor redentivo de fato. E essa ideia, ela não é problemática em si, na verdade ela é uma ideia bastante bíblica. O problema é, claro, quando a gente considera essas coisas longe de Deus, porque quando nós olhamos para as escrituras, o que nós vemos? Que Deus, ele é o próprio amor, e que o amor, ele é entendido em Deus
totalmente. E o que a gente vai ver nas escrituras, e é esse amor que a gente tanto admira e prega no nosso dia a dia, mesmo sem perceber, é desse amor, então, de Deus de fato, é esse amor divino, é esse amor incondicional, ou a palavrinha bem famosa, aquele amor ágape, que é aquele amor que não é movido por interesses. Até porque, se a gente for olhar pro amor única e exclusivamente longe de Deus, nessa animação aqui mesmo, a gente vai ver pessoas supostamente sendo movidas por amor, mas é um amor bem interesseiro, é um amor de uma pessoa que eu tenho alguma atração física, que eu tenho alguma conexão histórica ou familiar com aquela pessoa, é uma pessoa que eu já tenho um certo vínculo, já tenho uma certa ligação com essa pessoa. Então é muito fácil ser movido por amor por pessoas que eu já tenho algum apreço, que eu já tenho alguma afeição. Difícil mesmo é amar o meu inimigo, difícil mesmo é amar o meu próximo, difícil mesmo é amar o desconhecido, é amar aquele que está do meu lado, mas que a gente não tem nenhum interesse em particular. Mas quando nós olhamos para as escrituras, a gente vê um próprio Deus que tinha a humanidade como inimiga de si, mas ainda assim manda o seu filho, entrega o seu filho naquele madeiro para morrer pelos seus inimigos, para morrer por aqueles que naturalmente o odeiam. É Deus falando para o mundo todo, entregando essa mensagem de amor por meio do seu filho. É por meio dele que nós encontramos a redenção, que nós encontramos o perdão dos nossos pecados, que a gente encontra uma nova vida, uma vida em justiça por meio de Cristo somente, onde por meio da vida dele e da obra dele, toda a lei de Deus é cumprida de tal forma que eu possa viver e ser aceito por Deus por meio de Jesus Cristo somente, não por alguma coisa que eu faço, mas por meio da obra de Cristo. E é eu tendo fé, eu me agarrando com as mãos vazias, sem carregar culpa, sem carregar minhas obras, sem carregar bons feitos, sem carregar nada, mas eu reconhecendo e me entregando única e exclusivamente a Cristo Jesus, reconhecendo que Ele é meu Senhor, Redentor, Resgatador e Senhor, e confiando na obra dele, que eu então sou declarado justo diante de Deus por meio da fé somente. Então é aqui que eu entendo a verdadeira essência do amor, e quando eu sou alcançado por esse amor, então eu posso viver em amor, porque eu entendo esse amor que se entrega pelo seu inimigo, por esse amor que se entrega para aquele que só dava motivo para isso não acontecer, na verdade. Então eu posso viver esse amor desinteressado, esse amor desapegado, esse amor que não espera nada em troca do outro, desse amor que pode dar a sua vida, ainda que não receba nada em troca, ainda que receba chacota, humilhações, perseguições e afins. Então esse é o amor divino que a gente encontra única e exclusivamente na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. E quando a gente enxerga isso minimamente nas relações humanas, na verdade nós estamos refletindo a luz e o amor do nosso Deus, o Pai. Então é muito interessante, não só essa obra, mas várias outras defendendo e pregando esse amor redentivo. Mas é o Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia, que é esse Deus de amor, que é esse Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que viviam nessa relação de amor por toda a eternidade, desde toda a eternidade. E quando esse Deus ele cria todas as coisas, ele não cria por necessidade, ele não cria por carência, mas ele cria porque é tamanho o seu amor que ele quer transbordar esse amor para suas criaturas. E é por isso que esse Deus ele cria, e é por isso que nós somos alcançados por esse amor, e é por isso que a gente pode viver em louvor, honra e glória do nosso Deus, também amando o meu próximo, ainda que ele não dê nenhum motivo para isso, ainda que ele mesmo possa ser considerado meu inimigo, eu amo, porque eu fui amado primeiro, certo? Então mesmo uma obra aqui bem ruinzinha, e agora pelo menos essa segunda parte eu achei ela bem ruinzinha, se eu fosse dar uma nota, eu daria uma nota 6 ali, passou de ano, porque tem animações, lutas incríveis e tudo mais, mas a história, as falas, todos os trejeitos e tudo mais, pra mim foi bem ruim, eu achei, eu não sei, pior que eu não sei nem dizer se é inferior à primeira parte, que eu acredito que manteve a mesma coisa da primeira parte ali, pelo menos a sensação que eu tive, né? Se você tem a primeira parte mais fresca na sua cabeça, deixa aqui nos comentários qual parte que você prefere, se é a parte 1, e aqui eu tô falando especificamente do Castlevania Noturno, né, ou se é da parte 2. Mas enfim, eu vou deixar aqui a recomendação pro meu vídeo do Lobisomem, onde eu também falo bastante sobre essa questão do amor na igreja, e eu vou ficando por aqui, espero que você fique com Deus, um abraço, e eu espero ver você por aqui logo. Tchau!